Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o secretário municipal, Felipe Quintanilha. Felipe, eu tenho certeza que você tem se mostrado uma pessoa que não foge ao enfrentamento dos questionamentos. E isso tem sido uma marca muito interessante do governo Rafael, até porque nós que militamos na oposição, que trabalhamos com mídia, sabemos como foi difícil buscar informações, lutar dentro de uma administração pública para saber o que é de direito nosso. E nós temos algumas polêmicas, né, que a gente não poderia deixar de contar, de citar e pedir explicação a você. Uma delas foi a questão da contratação de uma empresa de Rio das Ostras para o trabalho emergencial de 180 dias da Home Care. Queria que você explicasse para a gente como é que funcionou o sistema de contratação e ensejou a empresa. Perfeito, é muito bom poder falar sobre esses assuntos, Cláudio. Como eu fui na Câmara para poder conversar sobre vários assuntos e expliquei isso, tenho explicado, fiz vídeo, estou explicando isso para todo mundo e gosto muito para poder esclarecer. Não tem problema nenhum da gente falar sobre qualquer assunto. O que aconteceu em relação ao Home Care? Nós temos que lembrar o histórico disso. O histórico de problema do Home Care começa em 2015. Nós tivemos um problema lá em 2015, onde teve inclusive a prisão de uma proprietária de uma empresa de campos que prestava o serviço, dada a falta de condição dela executar por não receber da prefeitura. Na época teve intervenção do Ministério Público, acabou sendo até a proprietária presa para obrigada a prestar o serviço. Enfim, esse imbróglio resultou na necessidade, concordo, com a contratação emergencial lá em 2015 de uma empresa para prestar o serviço. E eles contrataram a empresa Eagles, que é uma empresa que não é do município, acho que é de Nova Iguaçu, São Gonçalo, que iniciou a prestação do serviço emergencial em novembro de 2015, dadas essas circunstâncias que envolveu a empresa anterior. Inclusive, a empresa Eagles entrou com o equipamento da empresa anterior, por causa de um decreto do município, enfim. Até aí, tudo tranquilo. Em novembro de 2015, a prefeitura tinha 180 dias para executar o procedimento licitatório. Ela fez? Não. O que aconteceu? Ilegalmente prorrogou esse prazo. Prorrogou a emergência. Aí começa o problema. Não existe possibilidade de prorrogação de uma emergência. A lei de licitação, a lei 8666 de 93, seu artigo 24, é muito clara ao dizer a possibilidade da contratação emergencial, mas limitá-la ao prazo de 180 dias. Sem período de prorrogação. Improrrogável, exatamente. E a prefeitura, mesmo tendo essa cristalina disposição legal, ela prorrogou por mais 180 dias. Então praticou uma ilegalidade. Sem dúvida. Ela prorrogou a emergência e não fez a licitação de novo. Chegou a novembro, venceu o contrato e a prefeitura não fez a licitação. Entramos em janeiro, não tinha na Secretaria de Saúde nenhum registro de paciente, endereço, nada em relação ao serviço de home care. Nada que provava que o serviço, mesmo errado, na prorrogação tinha sido feito. Exatamente, não tinha absolutamente nada. A secretária de Saúde, a doutora Fabiana, começou a tentar buscar informações dos funcionários que estavam lá para irmos e começar a visitar cada paciente, entender a realidade, contar esses pacientes. Chamou a empresa, gente, olha só, nós sabemos desse imbróglio, não tem contrato, vamos licitar, precisamos fazer um termo de referência. Para quem entende um pouquinho, sabe, quando eu quero comprar alguma coisa, antes de eu comprar, eu tenho que ganhar um tempinho, nem perder, ganhar um tempinho especificando o que eu quero. Claro. Ninguém vai sair de casa para comprar uma geladeira sem saber o tamanho que tem para caber dentro de casa, se a proporção que ela quer colocar no freezer ou embaixo. É a mesma coisa, um termo de referência. A gente entrou, começamos a estudar isso para elaborar um termo de referência para licitar. E chamamos a empresa que prestava isso, olha só. O que aconteceu no passado eu não posso falar, porque estava devendo 6 meses a empresa também, 5, 6 meses. O que precisa nesse momento é que você não pare o atendimento. Não pare o atendimento, que nós vamos encontrar uma solução, vamos licitar de imediato, mas você não pode parar e prestar o serviço. E começamos a tentar elaborar esse termo de referência, buscando a melhor especificação. Não é simples, home care é extremamente complexo, é um serviço que atende aqueles pacientes que estão acamados, que não estão no hospital. Nós temos 65 mais os judiciais, é isso? Não, hoje tem cerca de 55 a 56 pacientes. Sem contar os judiciais? Isso já contando a maioria é judicial. Judicial. E eu vou explicar porque o do 65, foi bom você tocar nesse ponto. Enfim, é um serviço extremamente complexo, que envolve toda uma relação, a pessoa está dentro de casa da família, não pode simplesmente trocar um auxiliar de enfermagem, um técnico, um enfermeiro. É o trabalho da humanidade, humanitário ali. Exatamente, você lida ali, são pacientes que estão em um estado muito crítico, infelizmente. Então, assim... É média e alta complexidade, né? Geralmente alta complexidade. Diante desse cenário, nós começamos a elaborar
Quando a gente deu por si, o sindicato dos funcionários, o sindicato que representa a categoria dos funcionários da empresa de home care, ingressou com uma ação judicial, tá? Pedindo a suspensão imediata do contrato de trabalho dos funcionários. Isso um pouco antes do carnaval. A juíza marcou uma audiência na semana que antecedeu o carnaval. E a Justiça do Trabalho, a gente sabe muito bem, você conhece, enquanto advogado, assim como eu, apesar de não militar nessa área, de que a Justiça do Trabalho está simplesmente preocupada com a relação de trabalho. Ela não vai se ater ao fato do que originou aquela contratação. Não. Ela se atém somente, ela é seca, só aquela relação. O que aconteceu? A juíza viu a inadimplência do município, falou assim, quanto que vocês têm a pagar? Eu falei, o nosso procurador tem empenhado, ou seja, que eles deixaram empenhado cerca de 1 milhão, quase 2 milhões de reais. Então vocês vão pagar isso e eu vou rescindir o contrato de trabalho. Segunda-feira, dia 6. E a prefeitura assume imediatamente esse serviço. Não obstante essa determinação de substituir no dia 6, que era segunda-feira, pós-carnaval, nós recebemos um ofício do Ministério Público solicitando que o município tomasse o serviço, começasse a prestar o serviço, tendo em vista as dezenas de reclamações envolvendo o serviço prestado pela empresa anterior. Não estava pagando salário dos funcionários, medicamento que fornecia muitas vezes era o município que fornecia os medicamentos. Sem contar que pessoas que já deviam estar sendo migradas para o PAD ainda não tinham sido migradas. Exatamente, situações em que poderiam ter sido migradas pelo programa de atendimento domiciliar, que é o PAD, que não é aquela UTI em casa, aquele aparato, mas que precisa de atendimento, uma série de problemas. Isso antecedendo o carnaval. Não tinha outra alternativa, não tinha como fazer diferente. Nós decidimos fazer uma contratação emergencial. E cotamos com empresas locais, que fique muito claro. É isso que tem que ficar claro. Nós cotamos com 3 empresas, 2 locais. E as 2 empresas, assim, por uma questão de respeito, não vou citar o nome das empresas, nem vou lembrar até, porque são muitos processos, mas 2 empresas locais cotaram e não tiveram o menor preço. Quem teve o menor preço foi a empresa Intermédica, eu salvo o melhor juízo o nome dela, e que é sediada em Rio das Ostras. Poderia ser sediada em qualquer outro lugar, porque a gente cota, empresa de home care, a gente cota muito pelo site, olha, entra, vê a estrutura, liga para saber onde está prestando serviço. São empresas que prestam serviço em outros lugares. Não tem nenhum aventureiro que a gente chega assim, vamos contratar fulano. Não é assim, a lei não permite isso. Você tem que cotar. Você tem que fazer a cotação e encontrar o melhor preço. Então nós cotamos com empresas locais e sagrou-se vencedora essa que é de Rio das Ostras. O que te baseia é a obrigatoriedade da cotação. Exatamente. Você tem que olhar a condição técnica, se ela já prestou esse serviço. Olhar o básico, a certidão de negativas básicas. Numa cotação emergencial você olha só o básico. Olha se ela já prestou o serviço. Vê se tem responsável médico para isso. E olha o menor preço. E deixar claro também que o valor global de 7 milhões não quer dizer que serão pagos 7 milhões, né? Antes até de entrar nesse mérito, eu nem sabia, eu particularmente nem sabia que a empresa não era de Campos, porque a gente olha o nome, tá ali, cotou com fulano, beltrano, ciclano, aquele que tem o menor preço, tem condição, é feito e ponto, ok? E o valor, que todo mundo perguntando, o valor é esse. Não tem nem como mensurar. São 4 categorias de serviços diferentes, ok? E nós temos paciente em todas as 4 categorias. Nós tínhamos 55, saíram 2 com 53 na época de fazer a contratação emergencial. Só que a Secretaria de Saúde já tinha recebido 2 demandas judiciais de atendimento. E isso acontece direto. O que ela fez? Ela incluiu um percentual maior de atendimento para caso virem a surgir novas determinações judiciais, estarem decentemente cobertas pelo contrato. Então tem uma média de 60 possibilidade de atendimento de 65 pacientes. Por isso, pode ser que ao final de 180 dias chegue ao valor de 7 milhões. Mas vai pagar em diária, é verdade. Só vai pagar pela diária efetivamente utilizada. E só para você ter ideia, Cláudio, durante o carnaval chegaram 2 ou 3 demandas judiciais de atendimento de home care. É um serviço que tem. E é legal porque e a gente vai disponibilizar cópia, já tem solicitação de vereador. O vereador Tiago Ferrugem solicitou lá na Câmara. Eu estou tirando as cópias para ele dos procedimentos que ele solicitou. No final do processo tem inclusive uma determinação do secretário de Saúde de celeridade ao extremo do procedimento licitatório, porque tem uma cláusula no contrato emergencial que se o certame licitatório ser concluído antes dos 180 dias, a empresa já sai de imediato e entra a empresa com uma licitação. Por isso o pagamento de diária. Exatamente. Pode chegar a 7 milhões, não vai chegar a 7 milhões, porque nós já temos esse interregno de vários dias aí, que não tem 65 pacientes. O cálculo é, a princípio, se todos os 60 fossem atendidos todos os 180 dias. Exatamente. Então, assim, não há que se falar sobre empresa que não seja do município. Foi cotado com empresa local, só que a gente não pode favorecer com não tem o menor preço.
Não existe essa possibilidade legal. A gente busca sempre o melhor preço, mas a cotação vence aquele que tem o menor preço dentro das condições estabelecidas na contratação. Felipe, quando eu disse que ia entrevistar você, algumas perguntas vieram e são muito interessantes, principalmente os concursos públicos de pessoas que foram aprovadas e não foram convocadas. Nós sabemos que ninguém faz um concurso público sem ter uma base financeira prévia, né, para que isso possa acontecer. Concurso de 2012, concursos até anteriores. O que a gente pode falar para essas pessoas no que diz respeito a uma satisfação do poder público? Então, você falou que deveria, né, ser, né, Cláudio? Infelizmente, essa situação de folha de pagamento é uma preocupação enorme para a gente. Para que fique claro, para todo mundo entender. Hoje, a nossa folha de pagamento ela gira em torno de 73 milhões de reais. Eu fiz uma média de 80 a 83 porque eu pego o 13º Claro. e terço de férias, incluo, divido por 12. Aí chega a 82, 83 milhões por mês. Mas a folha seca por mês gira em torno de 73. Hoje a gente está batendo 53,6%, 0,7% da receita corrente líquida. Para todo mundo entender, a lei de responsabilidade fiscal, ela determina que o gasto com o pessoal não pode ultrapassar 54% da receita corrente líquida que o município tem. E baseando no ano passado, que teve esse incremento da Previcampus e da antecipação dos royalties, nós batemos 53,62. Qual o problema de bater 53? A própria lei de responsabilidade fiscal, que fala que não pode passar de 54, diz que quando você passa de 51, você entra no limite prudencial, você sai do limite. Acende o sinal amarelo. E quando acende o sinal amarelo, você já não pode dar mais posse de concurso público, vantagens de qualquer natureza, tem uma série de restrições. Então, hoje a gente está numa circunstância que a lei não permite que a gente convoque. E esses termos de ajustamento de conduta que dizem que foi feito um apagar das luzes pelo governo passado para concursados? Então, a Procuradoria do município está discutindo todos esses processos que envolvem tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário. Nós temos recebido demandas diariamente do Poder Judiciário, até várias dando posse, obrigando a posse. A gente sabe que está contrariando a lei de responsabilidade fiscal, mas a ordem judicial a gente cumpre. Os mandados de segurança, Os né? mandados de segurança que são ingressados. Enfim, é óbvio que nossa gestão gostaria muito de dar posse a todos os concursados. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal veda que nós façamos isso. Nós não podemos fazer isso hoje com o índice batendo com o nosso percentual de gasto de folha passando 51%, batendo quase os 54%. Ok? Então, assim, é um impedimento. O que nós estamos fazendo, Cláudio, é uma análise. Nós temos um recadastramento de servidores aí terminando. Nós temos uma auditoria em toda a situação dos prestadores de serviço. Nós temos que encontrar uma solução que resolva o problema da falta de mão de obra e consequente substituição do prestador de serviço, que é óbvio. Se tem necessidade de atendimento de uma mão de obra, ela tem que ser ocupada, se ela é permanente, com o servidor efetivo. Não há que se falar em outra caracterização. Muita gente vem falando sobre isso, a questão o comissionado é um tipo de cargo existente para ser de confiança. É uma possibilidade legal. Mas o serviço permanente tem que ser feito por servidor efetivo. Claro. E ponto. Então nós estamos buscando aí, a Procuradoria do município, muito bem conduzida pelo Dr. José Paes, está buscando soluções em todos os processos judiciais, discutindo em juízos, até no mandado de segurança, gente, olha só, nós ultrapassamos o limite. Nós vamos chegar num ponto de que, se a gente não conter agora, vai ter dificuldade lá na frente para a folha de pagamento. A gente luta diariamente, Cláudio, é uma luta constante. Muita gente falando besteira por aí, que a prefeitura está com o dinheiro em caixa. Gente, é uma luta diária para conseguir pagar os 73 milhões de folha. Você vê para eles que estão nos assistindo. Eu lembro muito de uma fala sua importante, que vocês estavam comemorando em fevereiro a entrada aproximada de 37 milhões. 35. Quando no outro ano, exatamente no mesmo mês, a prefeita recebeu mais de 110 milhões. 182 milhões. 182 em fevereiro milhões. de 2000, a gente comemorando agora, a gente recebeu 35 milhões de participação especial. E em fevereiro de 2014, a Prefeitura de Campos recebeu 182 milhões de reais da mesma participação especial. Pois é. É muito dinheiro. Felipe, com relação a quebra de contrato com a Caixa. Explica pra gente essa questão, que foi outra polêmica também, que gerou dúvida na sociedade. Muito excelente falar sobre esse assunto também. Uma das medidas do programa Transformação, que a gente anunciou lá atrás, né, logo no início do ano, pouco mais, acho que foi em final de janeiro, uma das medidas do programa Transformação, salvo melhor juízo, a terceira medida, era renegociação do contrato de antecipação dos royalties. Só que eu acho que o pessoal que está criticando não se atentou para isso. Então a gente está negociando desde o início do ano com a Caixa Econômica Federal.
Então não há que se falar em calote, rescisão de contrato, nada disso. A gente está negociando com base naquilo que a gente entende como certo. E o contrato então continua vigente? Continua vigente, só que nós pagamos, em janeiro, quando nós entramos, nós recebemos quase 25 milhões de royalties. Imaginamos que pagaríamos 2,4, 2,5 de parcela da antecipação. Recebemos uma fatura da Caixa, uma solicitação de pagamento da Caixa de quase 5 milhões. Aquilo ali deu a certeza para a gente de que aquele 10% que eu vou falar não estava sendo cumprido. Sim. Chegou em fevereiro, nós recebemos cerca de 35 milhões de participação especial e uma solicitação de pagamento de quase 35 milhões para a Caixa. Nós pagamos a Caixa 3,5 milhões, equivalente a 10%, e estamos discutindo uma renegociação desse contrato. Por quê? Vamos voltar lá atrás. Nós todos, enquanto sociedade civil, aí eu falo com segurança, você também, Cláudio, participamos dessa discussão. Sim. Vai fazer antecipação. Para o município não passar em crise, vamos pegar tudo que a gente tem de royalties aí para os próximos anos, vamos negociar isso para frente, mas isso ficará limitado a 10%. Isso porque há uma possibilidade, se o Senado Federal, por resolução, autorizar o endividamento do município. Essa resolução do Senado autoriza, desde que limitada a 10% dos recursos. A lei que foi votada na Câmara foi com esse discurso, limitada a 10% dos royalties. Ok? Quando a gente ingressa na prefeitura e vê que a parcela ultrapassa e muito aquele percentual, há algo de errado. Eu não estou discutindo se a Caixa, enquanto banco, a Caixa é banco. Foi lá, pegou o empréstimo e negociou. Fazendo o papel dela. Ela está fazendo o papel dela. Cabe a gente, enquanto município, defender os interesses dos munícipes. Todo mundo tem isso em mente, que o limite era 10%. Muita gente sendo contra, eu particularmente sou contra, porque se você está pegando um empréstimo, você vai ter problema. Eu sou terminantemente contra endividamento, exceto situações pontuais. Empresas lidam muito com o fluxo de caixa, que precisa ter um caixa rápido para poder atender, precisa ter uma válvula de escape. Agora, o poder público não pode trabalhar assim. Então, eu sou contra endividamento, exceto em situações muito peculiares. Investimento. Fazer um endividamento para ter um investimento que vai dar um retorno lá na frente em infraestrutura é uma outra coisa. Fazer um endividamento aqui pontual para reverter isso em recurso, com investimento em indústria, com possibilidade de trazer comércio para cá, mais comércio, indústria, aí você ter um endividamento aqui para se fomentar aqui é outra situação. Agora, você criar um endividamento e não diminuir o seu custeio e usar, e olha só, o que é mais estranho, eu estou aqui até adiantando, a gente está fazendo uma análise disso, mas os recursos que vieram da antecipação dos royalties foram utilizados para pagar dívida, para pagar despesa corrente. Ou seja, não existe você pegar... Era o grande questionamento. O empréstimo foi feito, aonde ele foi aplicado? Foi aplicado em pagamento de dívida, pagamento de fornecedores corriqueiros. Não foi para débitos de longo prazo, não foi para diminuir dívida. Não foi para dar segurança ao poder público, né? Não, foi muito para pagar dívida, muito para pagar fornecedor de despesa corrente. Ou seja, dando uma falsa sensação de que a arrecadação estava de acordo com a sua despesa, que não é. Como eu mostrei claramente, anunciei as últimas vezes que eu falei, nós temos uma arrecadação que gira em torno de 90 milhões, arrecadação própria e royalties, e tem uma despesa que gira em torno de 140, já diminuindo cerca de 10 milhões. 47 milhões de déficit, mais ou menos. Exatamente. E hoje é assim. Enquanto você tinha recurso de fora, como foi o empréstimo, você equilibrou. Falsamente, um equilíbrio falso, exatamente. Né? Eu uso sempre do trabalhador. O trabalhador que faz um extra, ele ganha R$1.000 por mês, começa a fazer um extra de R$500, trabalhando noturnamente, o outro turno, e ele começa a elevar o seu custeio para R$1.500. A hora que o extra que ele está fazendo acaba, ele vai ter uma despesa de R$1.500, um salário de R$1.000. Então, assim, é o princípio da economia de casa. Não precisa ir muito longe, muita gente fala muito disso, eu não critico esse ponto de vista não desmerecendo. Mas o exemplo de casa, ele pode ser seguido para qualquer esfera. Até mesmo no poder a política público. micro você joga na política macro. Você não pode ter mais despesa do que receita. E você só pode contrair dentro da sua receita um percentual com esse custeio. Até porque tem que ser uma reserva. Tem que ser uma reserva, exatamente. É o básico. Nós fizemos isso durante muitos anos. Aí, muitos anos que envolvem mais do que os 8 anos, certamente. Mas os últimos 8 anos foi um exemplo do quanto que nós extrapolamos essa questão de você não diminuir. Mas isso vem, uma política que precisa ser modificada, é o que a gente tem tentado fazer ao longo desses últimos meses, Cláudio. Estamos aqui conversando com o secretário municipal Felipe Quintanilha. Vamos ao intervalo e já voltamos.